As tranças da Anitta são representatividade? Vem que eu te mostro por que isso é importante. Mas antes, não esquece de se inscrever, curtir e também compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa entender um pouco mais desse assunto. Galera, eu decidi fazer esse vídeo porque eu creio que esse é um assunto polêmico que gerou diversos debates, mas que ainda não teve uma conclusão, uma visão melhor do assunto. Tudo é muito fofoca, muito diz que muito pensamento assim solto. Então eu vim aqui amarrar para você o porquê de ser importante as tranças da Anitta e como isso realmente fez diferença dentro da comunidade preta. Antes de qualquer coisa, é importante que lembremos que as tranças nem sempre foram bem vistas perante a sociedade. Quando alguém utilizava tranças, muitas vezes as pessoas eram lidas como sujas, como se esse penteado realmente significasse que você é parte da escória do mundo. O que não tem sentido nenhum, pois antes de vir aqui para o Brasil, antes do período escravocrata, as tranças eram status, eram sinônimo de um cargo importante perante a sociedade. Por exemplo, se eu fosse uma rainha, eu ia ter o meu penteado, entendeu? Aquele que só eu posso usar, porque quem é a rainha aqui, querido? Eu! Então eu preciso demonstrar isso, eu preciso comunicar isso. E era utilizado o cabelo, as tranças. Tá, agora que você entendeu isso, quando veio aqui para o Brasil, depois do período escravocrata, se teve aquela ideia de que tudo que é advindo do preto é ruim. Tudo que é advindo das pessoas que têm melanina traz uma sensação de sujeira, de diabólico. Com as condições subhumanas que foram colocadas, essas pessoas que passaram pelo período da escravidão, realmente não tinha muitas coisas positivas a se pensar sobre eles. Aqui no Brasil faz pouco tempo que foi abolida a escravidão. Então, ainda assim, se há estigma, pensamentos conservadores de racismo estrutural. Por isso, as tranças eram maquistas. Eram uma coisa que não representava beleza, representava sujeira. Então, como dentro da sociedade brasileira isso teve uma mudança, um start mesmo de pensamento que é bom, faz bem, não fede. Agora eu vou te pegar pela lembrança, certo? Quando você ia na feira e comprava aqueles CDs, DVDs de Black anos 2000, você colocava lá na sua TV e assistia o Black Music, o hip hop. Quem que tava de trança? Os músicos. A mudança de consciência da estética afro aqui no Brasil veio por conta de influência do afro-estadunidense. O que o processo histórico deles trouxeram foi uma união e concentração maior de consciência e autocuidado que foi necessário. Por conta do apartheid, ao contrário aqui do Brasil que teve a miscigenação, eles foram obrigados a viver entre si e ter como referência a sua própria estética. Não como aqui no Brasil que aconteceu, que os pretos daqui foram forçados a tentar imitar o europeu. O apartheid para eles foi uma coisa terrível, mas ainda assim ajudou a esse núcleo não se desmanchar com outras referências estéticas. Investiram na própria música, no próprio estilo, na própria mídia. E assim, com o tempo, foram ganhando espaço dentro da mídia global. Então, voltando para quando você ia lá na feira e comprava aquele DVD. Você assistia e percebia que a estética deles era totalmente diferente. Uma que utilizavam roupa em cima de roupa, né? Camadas de roupa, porque lá é frio. Adornos diferentes e com certeza o cabelo diferente. Você via rappers com tranças nagô, as mulheres usavam aquelas tranças bem fininhas para também meio que dar essa alusão a um cabelo liso, escorrido. E essa foi a primeira tendência visual afro que chegou aqui no Brasil. Como eu falei no outro vídeo, que nós, afro-brasileiros, temos a tendência de viver ainda a síndrome do vira-lata com os estadunidenses, e aí por conta desse nicho, os afro-estadunidenses, nós pegamos essa referência para poder dizer que realmente somos alguém importante. E foi o caso dos artistas e famosos aqui no Brasil. E é onde entra agora a Anitta. Quando a Anitta quis ascender globalmente, ela utilizou da estética afro-brasileira para demonstrar aos outros lugares do mundo como que é o Brasil.
Que é até meio errado dizer isso, né? Porque por conta do tamanho do Brasil e da diferença cultural, a gente não pode englobar ali uma única estética. Mas como ela é do Rio de Janeiro, ela teve essa referência. O Rio de Janeiro, com certeza, é um dos estados que mais tem população afro e mantém uma estética advinda dos povos afrodescendentes que ali foram trazidos. Então ela misturou essa questão periférica com o afro para poder demonstrar globalmente como que é o Brasil. E funcionou, viu? E aí veio toda aquela explosão de apropriação cultural, afroconveniência, que eu particularmente vou te dizer que concordo. Independente dos porquês e como ela utilizou da cultura, ela trouxe um benefício importantíssimo para todas as transistas e para a estética brasileira. Assim como o moicano do Neymar, as tranças da Anitta foram referência por muito tempo para que jovens, adultos, pudessem ali expressar uma identidade. Como eu contei para vocês aqui em outro vídeo, eu estou fazendo uma pesquisa que está correndo aqui os litorais do Brasil para entender melhor como que as tranças se consolidaram financeiramente e viraram uma geração de renda. Conversando com as transistas antigas, mulheres que já têm mais de 30 anos de experiência, elas disseram que quando a Anitta fez o cabelo, trouxe um boom para o comércio. Todo mundo queria ficar parecido com ela. Todo esse período histórico, desde que estávamos ali tendo influências afro-estadunidenses, a música também trouxe essa referência das tranças como algo de status social. Afinal, um famoso está utilizando aquilo. Uma pessoa que tem dinheiro está utilizando aquilo. Uma pessoa que tem um público está utilizando aquilo. Com certeza não fede. Com certeza não é de pessoas que moram na rua. Com certeza não é para gente de classe baixa. E aí houve essa virada. Muitas transistas aumentaram o seu rendimento financeiro por conta das tranças da Anitta. Como conclusão, posso te dizer e afirmar: as tranças da Anitta foram muito importantes para se instalar aqui no Brasil um novo conceito sobre essa estética, mas não trouxe representatividade, porque quando existe realmente uma pessoa de pele mais clara utilizando algo que é de descendência afro, é melhor aceito do que se tivesse ali uma artista tipo a Gabi Amarantos utilizando as tranças, ainda assim não seria algo tão importante. E aí, você gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Se inscreva aqui no canal, comente para mim se você concorda ou o que você pensa sobre essa questão das tranças da Anitta e até o próximo vídeo.